oração de cura aqui, cura nesta hora. Se encontre se estiver perdido, receba refrigério para o coração ferido. Receba purificação pro teu sangue e veja a luz. Receba o teu milagre agora, em nome de Jesus. Receba o teu milagre agora. Eu acho que a gente é chique, né? Fala, nossa, você foi numa rádio, né? Minha psicóloga, eles falam. Rapaz, fica, tá chique, hein? Tô chique, tá vendo? Rapaz, Sim, bem. só que mesmo. Fica com o teu amigo radialista aí, ó. Ai. Vou começar. Em nome de Jesus. Eu tenho que colocar esse microfone aqui? Se você quiser. Ele pega, né? Você está na sintonia certa. Rádio Livre, FM 107. Aqui eu recebi em tempo real aqui. Quem tá lá ouvindo, ele recebe, né? Normal, tem que ter uma frequência normal. Sim. Aqui dá um embaraço, a gente pensa que tá embaraçado, mas tá tudo não. Já tem pessoas no TikTok, já tem umas 9 pessoas já. Tá subindo. E já tá vivo? Tá ao vivo no TikTok. É isso aí, muito boa tarde. Estamos ao vivo agora aqui na Rádio Livre. Agora são 15 horas e 59 minutos, 4 horas da tarde, né? Hoje a gente temos uma presença aqui da doutora Andréa Gatti, aqui, psicóloga, né? Onde a gente vai tratar aqui a respeito de um tema, né? Ansiedade, né? Para você que é ouvinte da Rádio Livre, onde você estiver, em qualquer lugar, acompanhando a nossa programação, você pode estar participando, tá bom? Pode estar participando, fazendo a tua pergunta. A respeito de ansiedade, né? Muitas pessoas, né, doutora, sabe que, né, primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Livre. Queria agradecer, é um prazer, né, mais uma vez estar aqui com vocês, podendo ajudar de alguma forma. É isso aí, né? Hoje a gente está com a presença da doutora Andréa Gatti, né? Onde a gente vai trabalhar, né? E falar a respeito do tema ansiedade, né? Para as pessoas que estão no TikTok, a você que está chegando agora, né? Pelo Facebook, pela página da rádio, também no www.radiolivre107-5fm.com, você pode fazer também a tua pergunta que a gente responde aqui, a doutora responde aqui para você, tá bom? É só você fazer a sua pergunta, né? Através do site e através do TikTok também, né? A gente já tem pessoas já acompanhando o nosso programa também, né? Aqui, para você que está no TikTok, você já pode aí fazer a sua pergunta para a doutora Andréa. O tema hoje é sobre ansiedade e transtorno, né? Então, a gente vai começar já com a primeira pergunta, né? Para você que está pela rádio, acompanhando a gente aqui no Rádio Net, Rádio Fix, na 107.5 FM, você que está acompanhando a gente, você já pode também ligar. A gente não está com o telefone ainda disponível para poder receber a ligação, mas você pode também, né, fazer a sua pergunta pelo Facebook. Você pode fazer a pergunta pelo Facebook ou pelo também o TikTok. Você pode acompanhar a gente aí e fazer a tua pergunta aí, tá bom? Para a doutora André. A gente vai começar já com a primeira pergunta aqui para a doutora, né? A respeito de ansiedade, né? Eu torno a repetir para você que está no TikTok, que está entrando agora, não está sabendo o que é que se trata, né? Hoje é uma entrevista exclusiva com a doutora Andréa Gatti, né? Psicóloga, né? Então ela vai falar um pouquinho primeiro, antes da gente fazer as perguntas, né? Falar um pouco da história, né? Sim, eu sou psicóloga clínica e eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. E hoje eu vou explicar um pouquinho, né, sobre esse tema, ansiedade. Para quem não sabe, o Brasil é o país onde tem pessoas com mais ansiedade no mundo. E isso já são dados de alguns anos atrás. E agora, né, com esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de instabilidade financeira. Então, imagina o quanto que deve ter aumentado pessoas, né, com esse transtorno no nosso país, né, mundialmente também, mas no nosso país é muito alarmante saber, né, que é o país onde tem pessoas com mais ansiedade no mundo. É isso aí, né? A doutora se apresentou um pouco aqui, né, a respeito, contando aqui um pouquinho, né, da sua trajetória,
né? E a gente vai começar com a primeira pergunta de hoje aqui, né? Para você que é ouvinte da Rádio Livre, está acompanhando a nossa programação, você já pode, né, fazer a sua pergunta aqui pelo TikTok, né? Entrar aqui ao vivo com a gente aqui no TikTok e fazer a sua pergunta, ou se não, pela página também você pode estar aí fazendo a sua pergunta, tá bom? Então, a primeira pergunta, doutora, que eu quero estar fazendo aqui, enquanto as pessoas já elas fazem a sua pergunta, né? Já tem pessoas aqui acompanhando a gente também, né? Tem bastante gente aqui no TikTok, né? Então, você que está aí acompanhando, já pode ir compartilhando também. A primeira pergunta que eu quero fazer, doutora, é a respeito da ansiedade, né? Como a gente vai falar, o que é ansiedade? Para muitas pessoas, as pessoas elas não têm assim um entendimento e não sabem assim o que é que se trata mesmo a ansiedade. Sim. Então, a ansiedade ela é um mecanismo de defesa, né, do nosso organismo. É necessário, né, que todos nós tenhamos a ansiedade, porque é ela que nos livra de um perigo, mas um perigo real. Então, por exemplo, né, se está acontecendo algum evento, vamos supor você está numa rua e aí vem um carro desgovernado, né? Nessa hora, o seu cérebro ele entra em estado de alerta, né, para aquele perigo real, ou um assalto, ou um acidente, qualquer coisa nesse sentido que vai prejudicar a sua vida, né? Então, o seu cérebro ele vai entrar em estado de alerta e aí nessa hora vai ser dispensado uma química que a gente chama de adrenalina e cortisol do seu cérebro para poder o seu corpo fazer um movimento para sair rápido daquele lugar. Então, isso seria um mecanismo de defesa para salvar a nossa vida, né? Então, todo ser humano precisa ter ansiedade. Agora, o que está acontecendo, né, com as pessoas? Elas estão desenvolvendo o transtorno de ansiedade, né? Por que a gente chama de transtorno? Porque realmente acaba trazendo um transtorno para a sua vida. Então, imagina, né, de repente, só de você ter um pensamento de medo, né, o seu cérebro ele começa a liberar adrenalina sem estar acontecendo nada real. Aí, muitas vezes, quando esse transtorno começa a se repetir frequentemente, começa a entrar em um ciclo vicioso, né, de liberação de adrenalina, liberação de cortisol, e isso vai impactar diretamente no seu corpo, no corpo fisiológico. Então, essa pessoa vai começar a passar mal, né, o coração vai começar a disparar, a respiração ficar ofegante, muitas vezes tremores, esses são os sintomas, né, do próprio transtorno de ansiedade. Então, a pessoa vai começar a sentir muito medo, ou às vezes muito irritada, porque o cérebro está achando que está acontecendo algum evento ali, que vai prejudicar a vida dela, mas ele está jogando essa adrenalina de uma maneira disfuncional. Né? Muitas vezes não está acontecendo nada e você está sentindo aquele medo. De uma maneira disfuncional ele está jogando, entendeu? É isso aí, doutor. O Carlos está fazendo uma pergunta aqui no TikTok, aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo entender aqui a pergunta que ele está fazendo aqui. Ele está. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual foi a pergunta que ele fez aqui. Ele está perguntando se a religião atrapalha uma pessoa ansiosa. Sim. Vamos supor, se assim, a pessoa ela é religiosa ou não, se isso aí atrapalha. É o Carlos, né, que está perguntando aqui. Deixa eu só confirmar o nome dele aqui. É isso mesmo, é o Carlos, está perguntando aqui. E tem outra pergunta dele aqui embaixo, aqui, deixa eu ver aqui. Desenvolvimento cognitivo? É isso mesmo, é isso mesmo. Como é que tá a pergunta? A pergunta tá assim, primeiro ele fala aqui, ó, doutora, você acha que as religiões atrapalham o desenvolvimento? Carlos, boa tarde, né? É um prazer estar falando com você. Eu queria explicar uma coisa. Muitas vezes as pessoas acham que as situações atrapalham o dia a dia daquela pessoa, né? Mas nós, principalmente quem é especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é uma especialização da psicologia, que existem várias abordagens, né? Mas nós acreditamos assim, que é a maneira como a pessoa lida com os eventos da vida, né? Então, seja a religião, seja o trabalho, seja a família. Então, às vezes a gente acha que aquela religião, ou aquele trabalho, ou aquele relacionamento, às vezes acha que é aquilo ali que está prejudicando. De repente, aquilo pode ser um gatilho, mas na verdade é como você lida com esses eventos, né? Então, como que você vê a respeito da religião, como que você enxerga, como que você se doa. Então, não é a religião que vai prejudicar, de alguma maneira, a vida das pessoas.
mas de repente como ela enxerga aquela religião, o que que ela está fazendo, como que ela está atuando dentro daquilo, é que pode muitas vezes prejudicar, né? Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta. É isso aí, né? O Carlos fez a pergunta aqui para a doutora, né? Onde a doutora, Carlos, aí tá a pergunta, né? Se você tiver mais alguma pergunta, tem mais pessoas aqui participando também, né? Do nosso TikTok, você pode já compartilhar. Hoje estamos com a presença da doutora Andréa Gatti aqui nos estúdios da Livre, aqui falando sobre o tema ansiedade, né? Ansiedade e transtorno, a gente está falando aqui, né? Então, Carlos, faça igual o Carlos. O Carlos já fez a sua pergunta, né? E ele pode continuar fazendo a pergunta, né? E você também que está acompanhando também a nossa programação, você pode também já fazer a sua pergunta igual o Carlos fez, né? Tem mais gente aqui, deixa eu ver aqui. Tem pessoas aqui acompanhando a gente, tem muita gente aqui no TikTok, né? Deixa eu só ver aqui, a maioria das pessoas aqui, tem mais um aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, o pessoal aqui, né? Enquanto isso, então, enquanto você vai fazendo a sua pergunta, tem mais uma aqui, doutora, né? Deixa eu só ver aqui, né? Então, enquanto isso aqui, a gente queremos saber, doutora, os ouvintes que estão nos ouvindo, então, tem uma pergunta aqui, qual o sintoma de transtorno de ansiedade? Qual o sintoma que as pessoas apresentam Sim. assim quando ela está ansiosa? Uhum. O que que acontece, né? Como eu disse, a ansiedade, ela que protege a gente de um perigo real, né? Mas o transtorno de ansiedade, quando você passa a adoecer, ele começa a atrapalhar a sua vida em várias esferas, né? E os sintomas, ele pode vir acompanhado de um pensamento negativo, de um pensamento futurista, sabe? Daquilo ficar perturbando a sua mente, né? De preocupações futuras que de repente aquilo ali nem vai acontecer. Então, o transtorno de ansiedade, ele atinge o nosso organismo também, a parte física e fisiológica do corpo. Então, tem pessoas que têm sintoma de taquicardia, tremores, sudorese, tem pessoas que chegam a desmaiar, tem pessoas que sentem dor no peito, a dor é tão intensa que ela chega a achar que está infartando, chega a ir para o hospital com falta de ar. Por quê? Porque o cérebro está liberando essa adrenalina, né? Ele acha que a pessoa está numa situação de estresse, mas muitas vezes ela não está. Muitas vezes é só um pensamento. E aí vai atingir o seu organismo físico e para poder você correr, mas não está acontecendo nada, né? Então você não vai correr ou lutar. Então você vai começar a passar mal e se você não conhecer muito bem do que se trata, você pode chegar aí até um hospital achando que está infartando. Mas é só o transtorno e essa liberação de adrenalina que está indo para o seu organismo. Então, esses são os sintomas, né? Ele atinge o pensamento, deixando ele negativo, e atinge o seu corpo com esses sintomas que eu acabei de citar, e também pode atingir o seu lado emocional, te deixando angustiado, com muito medo ou com muita irritabilidade. É nessas 3 esferas que o transtorno de ansiedade acaba invadindo, né? É isso aí, né? A doutora aqui explicando, né, a respeito quais os sintomas, né, que uma pessoa ela tem quando ela está muito ansiosa, né? Tem pessoas dando os parabéns aqui também, né? O Jonas já compartilhou, então a gente quer mandar um alô para o Jonas, né? Fala da onde você está nos acompanhando também, tá bom? A gente manda um alô para você. Então, aqui a doutora ela explicou a respeito dos sintomas, né? O que é que uma pessoa ela tem ou o que ela sente quando ela está ansiosa demais, né? Então, aqui para que você que está chegando agora aqui pela rádio, você que está acompanhando pelo site no www.radiolivre, você pode também fazer a tua pergunta pelo site, né? A gente vai estar aqui já vamos entrar aqui no site da rádio, você pode fazer a tua pergunta e a gente responde para você aonde você estiver também acompanhando a nossa programação, tá bom? E aproveitando também, tem muita gente nos seguindo aqui no TikTok já, né? Os pessoal estão seguindo, você que está chegando agora, pode fazer a pergunta, tá? A gente está com a presença hoje da doutora Andréa Gatti aqui, né, nos estúdios da Livre, faz igual o Carlos já fez a pergunta dele, e você pode também fazer a sua pergunta. Se você tem dúvida, né? Tem dúvida o que é a ansiedade, se você tem alguma pergunta a fazer, você pode fazer a tua pergunta através do TikTok ou através da página da rádio, né? Então, como a doutora já respondeu aqui, essa aqui, tem mais uma pergunta aqui, doutora. Essa pergunta aqui, existe um tratamento para uma pessoa ou assim,
Se a pessoa ela tá no começo, né? Ela tá no começo da ansiedade dela, né? Ela tá começando a ser uma pessoa ansiosa. Sim. Ou se tem, ou se o tratamento tem isso, se é no começo, meio ou fim, ou assim, qual o tratamento mais adequado para uma pessoa que ela tá nesse estado de ansiedade? Certo. Então, existem graus, né? Para uma pessoa quando ela tem o transtorno de ansiedade. O grau mais intenso a gente considera como o transtorno do pânico, que é exatamente aquele que eu falei, onde a pessoa ela começa a passar mal, às vezes tem até desmaios, dores muito fortes no peito, desespero. E quando chega nessa fase, né, esse é o transtorno do pânico, né, essa parte mais intensa do transtorno de ansiedade. Daí, é claro que existe sim tratamento, né, o tratamento precisa ser com o médico, e o médico mais indicado para tratar o transtorno de ansiedade é o psiquiatra, porque é ele que entende dessa parte química, né? Tem pessoas que perguntam assim, mas o psiquiatra não trata só de transtornos de repente mais graves, ele também trata do transtorno de ansiedade, do transtorno de depressão também, que são patologias neuroquímicas. E como que é esse tratamento, né, com o médico? Quando a ansiedade está muito intensa, muitas vezes sozinha a pessoa ela não vai conseguir controlar, ter aquele controle, porque é o cérebro que está jogando essa química, né? Fazendo com que o seu corpo tenha essa reação orgânica. E aí precisa tomar uma medicação que é para diminuir essa adrenalina no corpo. Então, o médico ele vai tratar do sintoma da ansiedade junto com a medicação. E também precisa da ajuda do psicólogo. Encontrei isto na web. Também da ajuda do psicólogo, para quê? O psicólogo ele vai te ajudar na causa, né? O que causou esse transtorno de ansiedade? Porque não existe remédio nenhum que apague a sua história de vida, né? Porque de repente ela tá lá num trauma, né? Esse medo todo, ele tem uma raiz, um trauma. Então não existe remédio que apague a sua história de vida e também remédio nenhum que apague os seus pensamentos. Porque o pensamento, ele é uma junção da sua vivência, né? De tudo que você leu, de tudo que você viu, de tudo que você aprendeu, da sua vivência como um todo. E de repente nessa vivência existiu ali um trauma. E esse trauma ele ficou de alguma forma na sua memória, em algum lugar, na sua memória inconsciente. Daí toda vez que surgiu um gatilho que vá lembrar aquele trauma, o seu cérebro ele vai jogar essa adrenalina e esse cortisol. E aí a medicação ajuda nisso, só que você precisa do tratamento com o psicólogo, porque é ele que vai te ajudar a enxergar esses gatilhos, né? A caminhar, a levar uma vida com mais qualidade. Então precisa desses dois profissionais nesse caso, né? Tanto também assim como a depressão também, tanto na ansiedade como na depressão. É isso aí, né? Agora são exatamente 16 horas e 15 minutos aqui na Livre. Tem mais uma pergunta aqui da Carolina, né? Deixa eu só confirmar o nome dela, é Carolina mesmo, né? Ela está dizendo aqui, ó, boa tarde. Eu gostaria de saber como os sintomas de depressão quando realmente a pessoa já está. Com a depressão? É isso. Boa tarde, Carolina, tudo bem? Um beijo para você, obrigada pela pergunta. A depressão é o seguinte, o sintoma da depressão é um sintoma onde a pessoa, às vezes, confunde com uma tristeza, né? Então, é como se fosse uma tristeza, mas muito, muito intensa. E como que a pessoa pode entender se ela está num quadro depressivo? É quando ela passa, durante um período, 3 semanas mais ou menos, numa fase de angústia muito grande. Porque a tristeza é uma emoção, né? E ela tem uma razão de ser, né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa que não foi muito legal, ou um pensamento que surgiu, a gente fica triste, mas a gente consegue seguir. Na depressão, muitas vezes, a gente não consegue seguir. Muitas vezes a gente fica... Tem pessoas que paralisam mesmo quando já chega naquele grau grave, né, da depressão. A gente costuma chamar de desesperança. Então, parece que a pessoa ela não tem mais esperança e ela pode estar onde for, né? Você pode levar essa pessoa para o lugar mais lindo do mundo, presentear com os melhores presentes que é considerado. Pode estar pessoas que ela ama em volta, mas fica aquele vazio, sabe? Aquela angústia que ela não sabe explicar de onde vem. Então, isso já é um sinal de depressão.
e precisa ser tratado, porque assim como na ansiedade, a depressão ela também, além do fator emocional que pode ter ocasionado, mas ela também se torna orgânica, porque tem um hormônio no nosso cérebro que chama serotonina. Esse hormônio é o que regula o nosso humor, é que deixa a gente feliz, tá? Eu gosto de falar, de chamar a felicidade de paz, tá bom? Porque a alegria é a gente que faz momentos alegres, né? Mas a felicidade é um estado de paz que, independente do que está acontecendo, né? Porque todos nós temos, que estamos aqui nessa terra, temos os nossos altos e baixos, né? Então, às vezes, é, tem acontecimentos bons, às vezes tem acontecimentos que não são tão bons assim. Só que quem não tem depressão consegue passar por aquilo de uma forma mais leve, digamos assim, né? Mas quem tem depressão, às vezes o momento está até favorável, mas a pessoa não consegue sentir, porque também falta essa serotonina que vai acabando. Eu costumo dizer assim, pessoal, olha, que a gente ainda, infelizmente, né, nesse ano ainda de 2022, ainda tem muito preconceito com a depressão e ansiedade. As pessoas costumam dizer assim, mas eu sou forte, né, porque a gente existe uma cultura, né, de fortaleza. Desculpa. Mas eu queria dizer para vocês que não existe fortaleza. O que existe é que nós somos seres humanos, né? Às vezes a gente não vai aguentar certo tipo de pressão e às vezes a gente precisa colocar aquilo para fora. Daí às vezes a gente vai engolindo aquilo e aquilo tá aqui dentro. Então chega uma hora que isso explode e explode em forma de patologia. Então a depressão é uma patologia, a ansiedade é uma patologia que precisa ser tratada. Eu costumo fazer até um comparativo assim, olha, imagina se você tem vou dar um exemplo de uma anemia, por exemplo, né? Anemia é falta de ferro no organismo, não é isso? Aí quando a gente adoece e aquela anemia fica forte, a gente precisa passar no médico e ele vai dar uma medicação, um ferro, né? Para a pessoa tomar e aí vai regular. Ela vai tomar durante um tempo e vai regular. A depressão e a ansiedade é a mesma coisa. Então, quando chega naquela fase mais intensa e de repente ela precisa de um médico, não tenha medo da medicação. Porque a medicação, ao contrário do que as pessoas dizem, ela não vicia. A medicação para ansiedade, tá, pessoal? Não outras patologias. Ela não é tarja preta. Ela é só um recaptador de serotonina, que é um hormônio que falta para a gente se sentir bem. Então, por isso que muitas vezes precisa, sim, procurar um médico. O tratamento, ele não é para o resto da vida, ele geralmente dura em torno de 1 ano, só que não adianta só o tratamento com o médico, precisa procurar um psicólogo, porque o tratamento com o médico é só para amenizar o sintoma, que é a tristeza, vamos dizer assim, né, a angústia, aquela dor, sabe, aquele desespero, aquele desânimo. Então, a medicação ajuda nisso. Agora, a causa, né? Então, muitas vezes a gente não, precisa entender qual foi a causa da nossa depressão, que pode ter sido emocional. Então, até onde essa causa ainda está aqui dentro, né? Mexendo com você a ponto de te deixar triste, a ponto da sua serotonina ficar esgotada. Aí, o tratamento é junto com o psicólogo, para você poder entender, né, sobre essa parte emocional e como que você pode caminhar daqui para frente. Deixa eu só falar aqui, né? Então, só para a gente informar novamente, para você que está entrando agora no TikTok, para você que está na rádio, né? Hoje a gente estamos com a presença da doutora Andréa Gatti, né? Aqui, psicóloga. Você pode fazer a sua pergunta, né? Tem pessoas aqui também e a gente aproveita, né? Já que está aqui, pessoas pedindo oração, mas a gente sabe que, né? A área das pessoas emocional, né? Tá um pouco meia... descontraída, né? Ou como se pode dizer, vamos supor, tem pessoas que muitas das vezes, doutora, ela, como a gente está tratando num tema que é muito importante para as pessoas que estão, para a sociedade, né? Para todos que estão ouvindo a nossa programação pela rádio, você que está ouvindo pelos aplicativos, no podcast, você que está ouvindo também no Rádio Net, Rádio Flix, em todas as plataformas digitais da Livre, onde você está acompanhando também, né?
E a gente agradece o carinho da audiência de todos vocês, né? Principalmente os órgãos públicos que estiver também nos ouvindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E lembrando que hoje a gente está tratando aqui na Rádio Livre a respeito desse tema que é a ansiedade. É o que as pessoas mais têm nos dias de hoje, né? O que mais acontece é a correria, principalmente em cidade grande, né? Como São Paulo, entre outras metrópoles, né? A gente vê que as pessoas andam muito apressadas, né? Sim. No caso de pressa e ansiedade, doutora, se torna a mesma coisa? Uma pessoa apressada, ou Sim. isso é natural? A ansiedade é esse mecanismo de defesa, como eu expliquei, né? O cérebro ele acaba jogando adrenalina no corpo e a adrenalina faz você entrar em um movimento, esse movimento acelerado. E nos dias de hoje é essa correria desenfreada. Às vezes as pessoas nem sabem para onde vão, né? A gente tem hoje em dia a internet, que é uma ferramenta maravilhosa, mas a mídia, a internet, às vezes, implanta que precisamos ser sempre os melhores, né? Que a gente tem que dar conta de tudo. E não é bem assim. Eu costumo dizer assim que o dia só tem 24 horas, né? Nós temos nossas limitações e não dá para fazer tudo. E às vezes tem pessoas que querem fazer tudo. E acaba agindo assim dessa forma, né? Sempre com muita pressa. E isso vai desenvolvendo uma aceleração do seu organismo. E quando isso acontece, né? Cada vez que você estimula isso, cada vez mais você vai acelerando esse processo do próprio organismo. E cada vez mais o seu cérebro joga mais adrenalina. Então é essa cadeia, essa bola de neve, né? Que a gente se encontra nos dias de hoje, que a gente tem que dar conta de tudo. Desculpa, pessoal. E não é bem assim, né? Então, nós temos que ser o profissional perfeito, tem que dar conta de tudo, né? Hoje em dia, as empresas estimulam que os seus empregados, os seus colaboradores, tem até uma palavra que usa, né? Proatividade, tem que ser proativo, então tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E não é bem assim, não é bem por aí. Porque como é que você vai dar conta de tudo? Não tem como, né? Nenhum ser humano consegue dar conta de tudo. E isso acelera esse processo de ansiedade, sim. Hoje em dia Ah, nós evitamos, né? A alimentação, desculpa, Gilson. Então, pode falar. a alimentação acelera esse processo. Tem estudos aí até recentes de que os alimentos gordurosos, que têm muito açúcar, acelera esse processo de ansiedade e de depressão, porque inflama o nosso corpo. A correria do dia a dia, a gente não para mais para olhar a nossa vida, para curtir um lazer, por exemplo. É só trabalho, trabalho, trabalho. E trabalho é resolução de problema. Então, se você estimula o seu organismo só na resolução de problema e acaba não curtindo, não vivendo momentos bons, o que seu cérebro vai enxergar? Ele só vai enxergar problema. Então, o trabalho, ele é justamente para te manter. Mas também a vida não pode ser só trabalho o tempo inteiro. Você tem que aprender a tirar momentos de lazer e parar, dar uma parada, né, para apreciar coisas do dia a dia, coisas belas, para fazer coisas que você goste de fazer, para você curtir um pouquinho também a sua vida e tentar dar uma pausa de problema, de trabalho, para o seu cérebro ir também acostumando que é necessário que seja assim. É isso aí, né? Agora são 4h25, né? A Carolina aqui, ela fez a pergunta, ela está agradecendo aqui, ela está dizendo muito obrigado, né, pela resposta, né? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Carolina, por estar na escuta aí, acompanhando a gente, né? E você pode também fazer a sua pergunta aqui para a gente, né? Lembrando, né, que a gente estamos hoje com a presença da doutora Andréa Gatti aqui nos estúdios da Livre, né? E você pode participar fazendo a tua pergunta a respeito do tema, né? O tema que a gente está tratando hoje é um tema que é ansiedade, é um tema muito, né, muito importante para a sociedade e principalmente para todos nós, né? Para a gente saber o que é uma ansiedade, né? E como a doutora explicou, ansiedade e depressão se torna quase a mesma coisa, né? É diferente, Sim, é né? É diferente. diferente. A depressão é uma coisa, a ansiedade é outra. Então a gente vê que. Mais uma pergunta, doutora. A ansiedade pode levar uma pessoa a ficar depressiva? Sim, com certeza. Ó, você imagina, uma pessoa que tem ansiedade, são pessoas muito preocupadas, né? Por quê? Porque ela tá sempre lá no futuro. Lembra? O organismo dela tá tão acelerado que ele já quer jogar sempre lá na frente.
Então, a pessoa que tem ansiedade, ela não consegue viver basicamente o momento presente. Então, são pessoas que têm muitos medos, né? Por exemplo, sempre preocupada, sempre com medo. Aí você imagina uma pessoa que está sempre preocupada e sempre com medo. Essa pessoa consegue ter uma vida plena, uma vida feliz? De repente não, porque ela sempre está assustada ou preocupada. E aí o que acontece? Quando o organismo joga muita adrenalina o tempo inteiro e muito cortisol, a serotonina começa a cair. Então a serotonina diminui, que é aquele hormônio do bem-estar, né? Que deixa a pessoa tranquila. Ela começa a cair e a pessoa começa a entrar num processo de depressão. Então, a maioria das pessoas que tem ansiedade e não trata, não cuida e não conhece também, não entende, ela pode sim desenvolver um quadro de depressão, que é aquela tristeza intensa, aquela desesperança, e é muito perigosa e muitas vezes a pessoa, por não enxergar uma esperança lá na frente, é como se ela colocasse um óculos assim, ó, e não enxergasse mais cor. Né, um óculos escuro, enxergasse só cinza, como se ela enxergasse a vida cinza. Então, a pessoa que enxerga a vida cinza o tempo inteiro, ela tem um risco muito grande de, às vezes, não querer mais viver, não sentir mais vontade de viver. E aí é isso que a gente escuta hoje em dia, né, como elevou o suicídio também aqui no Brasil, né? E segundo estudos, né, antes da pandemia, o Brasil era o país onde tem pessoas com depressão. É o terceiro país onde tem pessoas com maior número de depressão também no mundo. É muita coisa, né, gente? É muito muita triste. coisa, é muito, muito triste, né? A gente vê que, como a gente fala também de ansiedade, né, doutora? A gente vê que também tem pessoas que, além de ser ansiosa, se isso também faz parte, né? A gente vê que tem pessoas que, às vezes, ela coloca nas suas cabeças de querer ter algo. Às Sim, vezes ela quer ter um algo e ela não tem aquela possibilidade de ela adquirir aquilo que ela quer. sim. Então, isso, por ela ser uma pessoa ansiosa, isso que faz levar ela a uma depressão. No caso, é isso. Não, Não, né? não é. Não é, como eu disse, não é a situação, muitas vezes. Às vezes a situação que a pessoa vive, ela vive em um ambiente hostil, aí ela precisa identificar. Por isso que o psicólogo é importante, né? O que de repente, qual a situação que está fazendo aquela pessoa desenvolver uma depressão ou uma ansiedade? Então, é porque ela colocou de repente uma ideia fixa na cabeça? Então, é muito particular de cada pessoa. De repente, o que aconteceu na história de vida daquela pessoa para ela ter essa preocupação, de repente, com o trabalho? De repente, com o relacionamento? O que acontece quando a pessoa, como você disse, coloca uma ideia fixa e de repente não consegue atingir aquele objetivo? De repente a pessoa ela só tem um plano em mente, né? Aí de repente aquele plano ela não consegue desenvolver. E aí o que acontece? Ela se frustra e aí pode ser que ela adoeça. É por isso que o psicólogo é importante, porque vai te ajudar nesse desenvolvimento, né? De você também não ficar só com o plano A. Você tem o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. De repente, como que a pessoa está desenvolvendo aquele sonho? Para onde que ela está indo? Então, o psicólogo te ajuda nisso, né? O psicólogo ajuda a desenvolver pessoas, na verdade, também. Carreiras, né? Tudo que você imaginar, ele pode te ajudar. Descobrindo, né, as suas potencialidades. Às vezes a gente bate sempre numa mesma tecla, sabe? Isso tem muito a ver com, a gente chama de crenças e de esquemas. Por exemplo, se você tem um esquema de vida onde pessoas que te ensinaram a enfrentar algum problema daquela mesma maneira, aí você vai tendo sempre aquela crença de que precisa enfrentar sempre daquela maneira. Mas às vezes tem outros caminhos, né? E às vezes a pessoa não enxerga. Ela não enxerga esses caminhos porque ela já tem aquela ideia fixa, aquela crença, que chamamos de crença limitante, de que precisa ser resolvido só daquela maneira. Por isso que a gente trabalha muito nessa parte de pensamento, né? Para a pessoa conseguir enxergar que de repente não tem só aquele caminho que ela possa trilhar nesse ramo de trabalho ou de qualquer área da vida da pessoa. É por isso que eu costumo dizer que não é só
a situação que gera, de repente, uma ansiedade e uma depressão, mas é como ela lida com isso, né? Como ela lida com o momento que ela está vivendo. E muitas vezes ela lida de forma como ela aprendeu. E aí na terapia ela vai conseguir desenvolver outras habilidades, outras maneiras de lidar com aquele problema que muitas vezes ela não enxerga. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta aí? Vamos ver se a gente tem mais uma pergunta aqui, né? Agora não são 16h32, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Você pode fazer a tua pergunta, né, através aqui do TikTok e a gente passa aqui, né, a doutora aqui, ela vai estar te respondendo, né? Hoje estamos com a presença da doutora, né, Andréa Gatti. Eu estou sempre repetindo, é porque tem pessoas que estão chegando agora, né? Você que já está aí, já sabe, né, que hoje a gente estamos com a presença em entrevista exclusiva, né, com a doutora. Então, o tema é ansiedade. Você que quer fazer a tua pergunta, você que tem dúvida, né, o que é ansiedade, o que é transtorno de ansiedade, você pode mandar a tua pergunta para cá através do TikTok e a gente passa para a doutora e a doutora te responde o que é ansiedade, o que é, né? Então, aqui a gente não temos mais nenhuma, né? Temos mais nenhuma, só agradecimentos, pessoal aqui agradecendo, né? Então, se a doutora também quiser falar mais alguma coisa a respeito também, né? Para as pessoas entenderem um pouco melhor, né? Se você está aí ouvindo a nossa programação, eu vou apenas aqui só soltar aqui a gente vamos soltar aqui um comercial rápido aqui e a gente já volta, doutora, né? Enquanto isso, você vai pensando aí, vai mandando a tua pergunta para cá. A gente vai só soltar um comercial rápido aqui e a gente já volta aí, né? Respondendo você aí que está participando aí da nossa programação, tá? Você faz o programa junto com a gente aí, aonde você estiver, tá bom? A gente vai só soltar aqui uma programação, aqui um comercial rápido e a gente já volta trazendo aí mais informações para você a respeito desse tema de ansiedade, tá bom? Pode falar agora? Oi, tudo bem? O que você faz para se destacar no mercado? Calma, calma, eu sei que seu produto é bom e que você se empenha para oferecer o melhor serviço. Eu sei, mas nem todo mundo sabe. Se você deseja alcançar o seu público para ter um faturamento maior, você precisa aparecer. E por isso que a gente está aqui, para fazer o seu cliente enxergar você. Invista na sua marca. Anuncie no rádio. O que você faz para se destacar no mercado? Calma, calma, eu sei que seu produto é bom e que você se empenha para oferecer o melhor serviço. Eu sei, mas nem todo mundo sabe. Se você deseja alcançar o seu público para ter um faturamento maior, você precisa aparecer. E por isso que a gente está aqui, para fazer o seu cliente enxergar você. Faz para se destacar na sua marca. Calma, calma, eu sei que seu produto é bom e que você se empenha para oferecer o melhor serviço. Eu sei, mas nem todo mundo sabe. Se você deseja alcançar o seu público para ter um faturamento maior, você precisa aparecer. E por isso que a gente está aqui, para fazer o seu cliente enxergar você. Invista na sua marca. Anuncie no rádio. Oi, tudo bem? O que você faz para... É isso aí, voltamos aí novamente, né? Aqui lembrando que a gente está com a doutora Andréa Gatti aqui nos estúdios da Livre, onde você pode estar participando aqui com a gente, fazendo a tua pergunta. Aproveita, né? Enquanto a gente está aqui com a doutora aqui, você pode estar em dúvida, você que não sabe o que é ansiedade, a você que está chegando agora, a você que está ouvindo a programação da rádio e quer saber, né? Se você tem dúvida, se isso causa algum problema, tanto de saúde, né? A pessoa muito ansiosa demais, né?
Então, você pode aproveitar e fazer a tua pergunta aqui para a gente. E a gente já passa para a doutora e já responde para você que está ouvindo a nossa programação, tá bom? Então, doutora, a gente estamos aqui, né? Deixa eu só ver aqui. Então, enquanto isso, as pessoas ainda não fizeram nenhuma pergunta. Então, a gente sabe que tudo isso, né, leva uma ansiedade, vai puxando. Quanto mais a pessoa é ansiosa, isso aí vai causando mais problema de saúde, né, nela, né, na própria pessoa. Sim, Né? sim. Porque aí, outra pergunta, no caso, tanto como atrai a depressão, a gente vê que também através da depressão, sendo atraída pela ansiedade, pode levar até uma doença até mais grave, né, na Sim, pessoa. sim. Então, tem relatos de pessoas que têm problema de pressão alta, né, que é ocasionado pela própria ansiedade, porque é uma aceleração do organismo, né? Então, a pessoa pode desenvolver uma pressão alta e, se não trata, pode desenvolver outros problemas de saúde mais grave, né? Então, tem que cuidar, precisa tratar, e acaba gerando outros problemas também, corriqueiros da vida, como eu falei, né? Problema familiar, problema de isolamento, né? A pessoa começa a se isolar, de coisas que ela pretende fazer para a vida dela, por exemplo, ela se bloqueia, então se isola de um estudo, de repente queira estudar, se isola de uma viagem, porque os pensamentos começam a surgir muito distorcido também. Tem a distorção de imagem, que esse pensamento negativo acaba distorcendo a própria realidade, até inclusive de imagem, como eu falei. Então, pode prejudicar em várias áreas da vida da pessoa. Então, é muito necessário tratar. É necessário falar sobre isso para as pessoas entenderem que existe tratamento, que dá para ficar livre disso. E também, quando não trata, aquilo vai gerando outros problemas na vida, de um modo geral, na vida da pessoa. Então é isso, né, doutora? Então é um caso que precisa ser tratado quanto antes, né? Isso. Logo no começo. Tudo que você trata no começo, né, a gente vê que tudo que as pessoas tratam no começo tem assim a possibilidade de até de um tratamento, de uma cura melhor, né? De Sim, ser curado mais mais rápido, rápido. né? E assim, a pessoa, você se cuidando, você pode, né? Não tem aquela, como é que se pode dizer? A pessoa que ela tem ansiedade, ela precisa, assim, outra pergunta, ela precisa tomar remédio? Tem remédio para isso? Ou é só o tratamento através de conversa? Ou tem medicamento para isso? Então, como eu disse, existe a medicação, né, que são os ansiolíticos, porque quando a pessoa começa a ficar num estágio muito grave, muito intenso de ansiedade, ela começa a passar muito mal, porque o cérebro começa a jogar muita adrenalina, então ela passa mal o tempo inteiro. Tem pessoas que chegam aí para o hospital achando que está tendo infarto, né, porque os sintomas são muito fortes no organismo dela. E existe sim medicação para dar um bloqueio nessa adrenalina, para o cérebro parar de jogar muita adrenalina. Aí existem sim os ansiolíticos que a pessoa toma, faz um tratamento durante um tempo, que é mais ou menos 1 ano de tratamento, e aí precisa da ajuda do psicólogo para entender os gatilhos, por que o cérebro está jogando aquela adrenalina, tem mais a ver com o pensamento mesmo da pessoa, né? Como eu disse, às vezes não é só a situação, é como ela interpreta aquela situação e como ela vai agir mediante aquela situação. Então, isso não existe remédio que trate, então tem que ser com psicólogo. Então, os dois precisam andar juntos no tratamento da ansiedade. É o médico, o psiquiatra, junto com a medicação, para inibir o sintoma, e o psicólogo para ajudar a pessoa a enxergar uma vida mais saudável, entender qual que é o gatilho que está deixando aquela pessoa com aquele medo, com que o cérebro dela joga essa adrenalina e esse cortisol todo para o corpo. E aí, por isso que precisa dos dois. Então, o tratamento é medicamentoso, sim, mas também com psicólogo. Tem que ser com os dois, não adianta tratar só com um especialista. Então, isso é muito importante, né? E o que a gente vê, além de ter o tratamento, o que chama muita atenção também, doutora, é que as pessoas, ela não pode, por ser, vamos supor, uma pessoa ansiosa, ela não pode se automedicar. Ela não De pode, jeito ela nenhum. tem que procurar, né? Uma pessoa certa, tem que procurar um psicólogo, né? Sim. Para poder passar corretamente o tratamento que ela deve
né? Porque tem Isso. pessoas que ela é dessa forma. Às vezes ela acha que ela, por ser ansiosa, por ser uma pessoa ansiosa, ela mesmo pode se medicar, né? Isso. Pode tomar um calmante, né? Para poder conter com aquela ansiedade que ela tem. Então, você que está nos ouvindo, hoje a gente estamos com a presença da doutora Andréa Gatti aqui no Estúdio da Livre. Então, para que você esteja ciente, então ela está passando aqui, né, para você o que é a ansiedade, né? Quais são os sintomas, o que se deve fazer para poder se tratar, né? Para poder se tratar, você não pode auto se medicar, então você precisa procurar um especialista a qual vai te ajudar, tá bom? Então, para você que está nos ouvindo, você quer fazer a tua pergunta, quer deixar a tua pergunta, porque tem pessoas que é assim, né? Na hora ela não quer fazer a pergunta, às vezes se sente um pouco constrangida, né? Sim. De achar que ela está depressiva ou que achar que ela está com sintomas de ansiedade. Então, é muito importante você procurar uma pessoa, procurar um especialista, procurar, né, uma psicóloga para que você possa se tratar, porque através disso você pode, né, pode ocorrer até outras coisas graves que você pode na sua própria saúde. Então, isso é importante você saber. Então, se você tem alguma dúvida, aproveita, faz a tua pergunta e que a doutora vai estar esclarecendo para você aqui ao vivo. Estamos ao vivo, né? Agora são 16 horas e 43, estamos ao vivo na rádio, então você pode fazer a tua pergunta. E você que está nos ouvindo pela rádio, quiser mandar, né, a tua pergunta pelo Zap no 953, tem um Zap, né? Também se a pessoa que está nos ouvindo Sim, pode sim. também mandar, né? Tem também aí você pode procurar também a doutora André, pode mandar para ela também, tem um Zap especial da própria clínica também, né, doutora? Para Sim. as pessoas quiserem procurar ou quiserem aí um tratamento com a doutora, o que é que ela deve fazer? Que forma é o endereço, telefone, aonde ela pode entrar em contato para ela poder se tratar? Se a pessoa ela quiser, né, esse tratamento, quiser aí procurar uma ajuda. Sim. É como você falou, ainda existe um tabu, né, sobre depressão e ansiedade. As pessoas ainda têm vergonha, de repente, de se expor, porque a sociedade ainda, algumas pessoas, né, ainda acham assim, nossa, mas isso é coisa, depressão e ansiedade, será que é coisa de louco? Né? Será que as pessoas vão me julgar se eu procurar um psicólogo? Também tem aquele tabu mais religioso, que infelizmente ainda existe, né? A pessoa pergunta, nossa, mas é, se eu tenho Deus, Deus vai me curar? Então, eu queria já deixar de antemão registrado que é uma patologia, pessoal, como qualquer outra, né? Independente de religião, é como uma gripe, né? Todos nós adoecemos, que está aqui embaixo dessa terra, independente de religião. A depressão e a ansiedade é uma patologia como qualquer outra, como uma gripe, como uma pressão alta. Tem muito a ver, como eu disse, com hormônios, né? Que estão ali desregulados. E é muito a ver com o emocional também. É considerado uma patologia, então isso não significa que a pessoa tem Deus ou não tem Deus, não significa se ela é forte ou se ela é fraca, significa que é só um ser humano. E existe ajuda, sim, mas diante de tanto tabu, eu sei que às vezes a pessoa é, não consegue, de repente, fazer uma pergunta porque tem vergonha. Daí pode me procurar, sim, através das redes sociais, do Facebook, do Instagram. É psicóloga Andréa Gatti, vocês podem me procurar lá, podem mandar mensagem. Tenho também um WhatsApp, que eu direciono só para isso, né, para pessoas que queiram me procurar, de repente fazer uma pergunta ou um tratamento. Eu trabalho aqui em Diadema, meu consultório é em Diadema, mas também faço atendimento online, então não tem limites, né? É Brasil, fora do Brasil, qualquer lugar que você estiver me ouvindo agora, se você quiser, você pode mandar uma mensagem. Então, o meu WhatsApp é 11 98240 1776. Então tá aí, para você que quer aí um tratamento, para você que quer se cuidar, né? Quer aí é, tentar, né? Tentar não, você vai procurar ajuda, né? Você vai procurar ajuda, porque sabemos que além de levar a uma coisa mais grave, uma doença mais grave, então você está procurando ajuda. Então a doutora deixou aí, né, o contato, né? E a gente agradece, né? A doutora, né? Se a doutora tiver mais algum esclarecimento para fazer, né? Não, eu só queria agradecer muito, Agradecer. Gilson, porque você abre esse espaço para a gente falar de um assunto tão importante, né? Como eu disse, eu vou repetir de novo, o Brasil é o país onde tem pessoas com mais ansiedade no mundo.
É o terceiro país onde tem pessoas com mais depressão no mundo. Essa pandemia mexeu muito com as pessoas, né? Nós tivemos muitas perdas. A economia, né? Vocês veem como que tá hoje em dia. Então cresceu muito a violência também por causa de tudo isso. Então as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Eu não paro de receber pessoas no consultório, pessoas me ligando. Então eu queria agradecer muito pelo espaço aberto, num país onde ainda também se tem esse tabu de falar sobre isso, e você sempre está disposto a abrir esse espaço para a gente conversar e poder ajudar de alguma forma. E agradecer também a todos que estão assistindo, que ouve a Rádio Livre, né? Muito obrigada. E qualquer coisa, estou à disposição. E eu deixo aqui meus agradecimentos, tá? Então, um beijo para todo mundo que está assistindo e que está ouvindo. E muito obrigada, viu, Gilson, pelo espaço. Obrigado, doutora, né? A gente agradece, né, o esclarecimento da doutora a respeito desse tema, né? E você que faz o programa junto com a gente, né? E aí a gente vai ter mais ainda outros temas, né? Que a gente vai tratar aqui, né? A doutora vai vir mais vezes, a gente vai tratar outros temas. E você é o nosso convidado a estar divulgando, a estar aí, né? Fazendo a tua parte aí. Você que quiser procurar o tratamento com a doutora, deixou aí os contatos, você pode procurar, né? Aqui na cidade de Diadema. Então, é isso aí, né? Então, eu quero agradecer a doutora, né, por esse momento de estar aqui com a gente, esclarecendo para a população, muita gente nos ouvindo. Eu quero agradecer também o teu carinho, agradecer a tua audiência, né, de vocês estar com a gente aqui, participando dessa entrevista, né? E muito obrigado, doutora, né? E muito obrigado a você que é ouvinte aí da Rádio Livre, que acompanha a nossa programação, tá bom? Forte abraço, obrigado. Fica aí com a programação da rádio.